hoje em Paris. Tive uma conversa hoje com o presidente Macron sobre a reunião das equipes europeias e representantes dos Estados Unidos da América. Concordamos com ele em um entendimento comum. Primeiro, temos a mesma visão sobre as ações que estão ocorrendo, incluindo as diplomáticas, entre outras. Estamos discutindo, no nível do NSA, de 4 países, as garantias de segurança são o Reino Unido, França, Ucrânia e Alemanha. Houve tal reunião e essa reunião está acontecendo. Depois, há uma reunião no nível dos ministros da Defesa, ou seja, enviamos uma delegação, o ministro das Relações Exteriores, o chefe do gabinete e o ministro da Defesa do lado ucraniano. O ministro da Defesa está trabalhando com o ministro da Defesa da França. Eles têm uma reunião separada, depois há uma reunião dos ministros ou das Relações Exteriores de 4 países separadamente. E haverá uma reunião, de todos, juntos, incluindo o representante dos Estados Unidos da América, o senhor Witkoff. E o mandato que eu lhes dei é para discutir a questão do cessar-fogo, incluindo diferentes formatos, de preferência um cessar-fogo completo e incondicional. Mas também é possível discutir um cessar-fogo incondicional em relação à infraestrutura civil, energia e no mar, o que já discutimos antes. Ou seja, discutimos em diferentes formatos. A Ucrânia está pronta para um cessar-fogo incondicional, como declaramos repetidamente, após a proposta dos Estados Unidos da América. Qual será a proposta de hoje dessas? Bem, vamos ver. Gostaria de agradecer e parabenizar as Forças Armadas da Ucrânia, nossas forças de segurança e defesa. Hoje ocorreu um avanço da Federação Russa na direção de Pokrovsk, no leste do nosso país. Na sua maioria. A 14ª Brigada assumiu isso, o impacto da Guarda Nacional, a 117ª Brigada. Além disso, a Ucrânia destruiu hoje, preparando-se para este avanço à Ucrânia. Destruiu completamente todo este grupo de pessoas. Eram 115 unidades de equipamento, 200 mortos e 30 feridos. Agradecemos o serviço das Forças Armadas. Ontem, à noite, houve um avanço deles na direção de Zaporizhia. O inimigo perdeu em Zaporizhia 80 pessoas e 80 mortos e 117 feridos e 40 unidades de equipamento. Ou seja, é sobre isso que falamos com nossos parceiros. A Rússia fará várias ondas de avanços nas direções de Sumy, Kharkiv, Zaporizhia e possivelmente no leste, porque eles não avançaram lá por muito tempo. Bem, e uma informação importante, que não é muito agradável. Finalmente, recebemos informações de que a China está fornecendo armas para a Federação Russa e estaremos prontos para falar sobre isso em detalhes. Hoje temos informações gerais dos serviços de segurança e inteligência sobre pólvora, artilharia e eu acho que seremos capazes de falar sobre isso em detalhes na próxima semana, especialmente sobre os dados que acreditamos existir. Representantes da China estão envolvidos na produção de algumas armas em território russo. Obrigado por esta oportunidade. Halina Ostapovets, Notícias Live. Eu tenho uma pergunta. Sua posição, talvez você tenha ouvido a declaração de Witkoff. Após suas negociações com Putin, ele afirmou que supostamente está sendo considerado um acordo sobre 5 territórios ucranianos. O que você sabe sobre isso? Até onde estamos realmente dispostos a ir nesse plano? E quão longe estamos agora de um acordo sobre um cessar-fogo abrangente? Obrigado. Muito obrigado. Como eu disse a você, hoje estamos discutindo um cessar-fogo incondicional. E até o cessar-fogo, não discutimos territórios
Você conhece minha posição e quais são nossas linhas vermelhas. Nunca reconheceremos quaisquer de nossos territórios temporariamente ocupados, terras ucranianas como russas. Acredito que o Sr. Gidkov adotou toda a estratégia do lado russo para si mesmo. Eu acredito que é muito perigoso porque ele, consciente ou inconscientemente, não sei, está espalhando a narrativa russa. Obrigado. Olésio Safronova, Bloomberg. Eu tenho uma pergunta sobre o acordo mineral. Por favor, diga-me, está sendo discutido no contexto do acordo mineral com os Estados Unidos o uso do sistema de transporte de gás da Ucrânia, especificamente o gasoduto? E a Ucrânia permite, por exemplo, a retomada do trânsito através do nosso sistema de transporte de gás. E os Estados Unidos insistem nisso? Obrigado. Obrigado. Primeiramente, qual é o estado das nossas conversas? A reunião técnica foi realmente produtiva e positiva. Eu acho que isso é bom. A reunião técnica foi em diferentes formatos, presencial nos Estados Unidos e também online. Ontem, hoje, estão trabalhando. Nossa primeira vice-primeira-ministra está trabalhando com a equipe de Besant e diretamente com Besant. Portanto, o lado americano nos trouxe de volta aos primeiros passos, como era. Você sabe que todos nós estávamos trabalhando em um acordo sério, já começamos a trabalhar, que deve ir para o parlamento, passar pelos procedimentos adequados e os advogados devem trabalhar para que seja sucesso para ambos os países. E por isso a reunião técnica das equipes foi positiva, porque vemos como as partes estão se aproximando uma da outra. E alguns dias atrás, o lado americano propôs voltar, mas a mais um passo, enquanto os advogados trabalham no acordo. É um memorando de, de intenções? Sim, é chamado de memorando de intenções. Nossas intenções são positivas, somos construtivos e estamos mostrando isso. Portanto, o memorando de intenções, ou seja, não o próprio acordo, mas o memorando de intenções pode ser assinado online hoje. Tetiana Passova, Ukrinform. Senhor presidente, em uma entrevista à CBS, você disse recentemente que a Ucrânia está pronta para comprar sistemas Patriot. Mas a parte americana está pronta para vendê-los, ou talvez outros parceiros estejam prontos para vendê-los? Existem sinais correspondentes da administração americana? Obrigado. Nós temos, em relação aos sistemas Patriot, entendemos que há uma grande escassez e um grande problema. Bem, eu vejo isso como parte das garantias de segurança para o nosso país. E, por exemplo, os Estados Unidos da América, que realmente poderiam, do ponto de vista de serem proprietários das licenças, proprietários dessa marca, das empresas correspondentes, garantir sistemas Patriot para a Ucrânia. E a Ucrânia está pronta para comprá-los. Comprar pelo menos 10 sistemas. Esse mínimo eu mencionei esse mínimo ao presidente Trump durante nossa conversa por telefone e ele me disse que a América iria trabalhar nisso. Olá, senhor presidente. Meu nome é Victoria Lukovenko, da agência France Presse. Na verdade, tenho uma pergunta sobre a trégua energética. A Ucrânia definiu a data de início para o dia 25 de março, então já se passou quase um mês. O primeiro ponto é quantas vezes durante este tempo a Rússia violou este cessar-fogo. E o segundo ponto, na opinião da Ucrânia, este cessar-fogo será encerrado no dia 25 de abril. E qual será a situação após essa data? Obrigado. Nós concordamos com os Estados Unidos da América e confirmamos que estamos prontos para suas propostas no dia 25. De fato, bem, quase um mês atrás, certo? Os russos falaram sobre algo em outra data. Embora eu acredite que o que eles prometeram aos Estados Unidos da América não corresponde à realidade, porque eles nem mesmo o cessar-fogo que prometeram que nós não aceitamos. Embora, novamente, você saiba que estávamos prontos para qualquer construção, mas mesmo isso, eles violaram, eles mesmos propuseram algo e eles mesmos violaram com ataques.
os primeiros ataques a Kherson, à energia do nosso país. Cada caso, eu não sei quantas vezes, mas isso não é o problema. Quantas vezes eles violam? Um grande número de vezes. Mas o que é importante é que trabalhamos com os parceiros no formato seguinte. Pedi ao Serviço de Inteligência Externa, junto com os funcionários do governo, que cada vez que a Rússia violasse, enviassem isso detalhadamente para os Estados Unidos da América. Devo dizer honestamente, vimos o documento que os russos enviaram para os Estados Unidos da América. Lavrov enviou a eles, dizendo que atacamos sua infraestrutura energética. E, bem, isso não corresponde à realidade. Embora eles escrevam algo lá, inventam. Bem, eles são criativos, muito criativos. Sim, nacionalmente. Nesse sentido, claro. Pronto, é isso. Senhor presidente, saudações. Espero que... Você me ouve? Então, eu tenho duas. Perguntas curtas sobre o acordo de minerais. No último projeto, há palavras que indicam que a antiga ajuda à Ucrânia é uma dívida da Ucrânia que a Ucrânia deve reembolsar. E, em segundo lugar, o tema da China e a ajuda militar da Rússia realizada pela China está voltando. Você poderia falar mais sobre isso, por favor? Obrigado pela pergunta sobre a China. Infelizmente, para ser honesto, Bem, você sabe, não é que estejamos surpresos, mas realmente não queríamos ver os fatos correspondentes que vimos e que eu vi. Porque, afinal, eu tive uma conversa com o líder chinês durante esta guerra e, bem, eu fiz uma pergunta direta sobre armas e depois transferiram. Sim. E outra coisa é quando não é apenas algum tipo de contrabando, etc. Quando vemos este fato, o fato de cooperação nesta direção entre esses dois países. E, honestamente, isso é o que é. Isso devemos reconhecer isso. E nós, como eu disse, nós temos os documentos relevantes. Alguns documentos que poderemos entregar, acho que na próxima semana, em relação ao acordo. Porque os advogados estão trabalhando, como eu disse, estão trabalhando produtivamente. A questão das dívidas não pode estar lá. Obrigado. Bom dia, senhor presidente. Senko Vitali Lvivniano. Gostaria de perguntar sobre os recentes ataques de mísseis balísticos russos em Kryvyi Rih e Sumy. Nossos parceiros podem nos ajudar de alguma forma a detectar antecipadamente as instalações de lançamento de armamento balístico russo para destruí-las antes que os ataques sejam realizados contra nossas cidades pacíficas? Obrigado. Não nos fornecem digamos assim, não nos fornecem nenhuma informação adicional sobre balística. Os parceiros nos fornecem saídas. Ou seja, entendemos a direção e entendemos que há lançamentos de mísseis balísticos. Por que fazemos isso? Ou seja, temos inteligência operando e há muita ajuda. Porque o lado americano nos ajuda para que possamos dizer ao nosso povo balística. Entendem, certo? Estou lhes dizendo francamente, ou seja, com todo o respeito, nós mesmos trabalhamos e sabemos muitas informações diferentes. Na maioria das vezes, sejamos honestos, eles ajudam nosso povo civil. E ainda assim, para nós isso é importante, porque você sabe, quanto mais perto da frente, menos minutos, muito menos. E por isso, casos como Kryvyi Rih e seus... Seria muito mais sem esses dados de inteligência. Ainda assim, muitos mísseis balísticos são derrubados. Graças a diferentes sistemas, sim, principalmente os Patriots. E por isso, quando falamos sobre a quantidade limitada de mísseis, estamos bem agora.
Mas quando sabemos que pode haver o risco de limitação de mísseis e limitação desses dados, esse é o maior risco para o nosso povo.